E aí, beleza? Imagina só, sair em uma busca e encontrar magos, bruxos e monstros bizarros. E ainda descobrir que pode ser a chave para a imortalidade. Tudo isso acontece em Lovecraft Country, série da HBO de 2020, onde esse rapaz, em busca de seu pai, entra em um mundo nunca visto antes. E em meio a uma mancha de preconceito da sua época, precisa achar meios de lutar e escapar desses magos e destas criaturas assassinas. Meu Deus do céu! Atticus Freeman é ex-fuzileiro. Está a caminho de Chicago no ano de 1955, que pelo ano você já sabe que está naquela parte do ônibus só por causa de sua cor, pois a série se passa enquanto as leis de Jim Crow ainda estavam em vigor, e a segregação racial é bem visível. Ele tinha acabado de ter um sonho ou pesadelo, no qual serviu na Segunda Guerra, mas o adversário era um pouco diferente. Alienígenas que invadiram a Terra e a humanidade lutando pela sobrevivência. Claro que em todo sonho tem suas loucuras, e uma dessas, uma alienígena descendo de uma nave e abraçou Atticus. Mas uma criatura gigantesca apareceu e naquele momento iria devorá-los, mas foi salvo por um jogador de beisebol que prendeu sua atenção. Claro, com seu taco poderoso, não era qualquer jogador, mas um ícone histórico para o esporte. Jack Robinson, o primeiro negro a jogar na Major League Baseball. Só que era um sonho e bem maluco por sinal. Que loucura! Nessa viagem o ônibus quebrou e mostraram que claramente nessa época a carona era apenas para as pessoas caucasianas. E não se assuste, pois esse tipo de atitude é o que mais veremos nessa série. E Atticus e mais uma senhora negra tiveram que voltar todo o caminho a pé. E ele estava indo para a casa do seu tio George para saber informações sobre seu pai, que estava sumido há algumas semanas. E a única informação que ele tinha era sobre uma carta um pouco maluca sobre a mãe de Atticus e um possível endereço em uma cidade de Massachusetts. Mas o que mais intrigou Atticus era a afirmação que sabia da origem de sua família, e poderia ser algo totalmente diferente, pois tinha a ver com o território Lovecraft, que significa que estava em um lugar relacionado com o terror cósmico e essas coisas, e fazendo referência direta ao escritor do gênero de terror do mesmo nome, que detalhe, era bem racista. Claro que seu plano era encontrá-lo, então Atticus iria fazer uma viagem até esta cidade. Mas seu tio George, que escrevia guias de viagens seguras para negros, decidiu ajudá-lo, já que poderia ser mais um lugar para incluir em seu guia. E detalhe, este guia realmente existiu, escrito por Victor Hugo Grant, e realmente ajudava os negros a encontrar lugares seguros e hospitaleiros nos Estados Unidos. E junto com eles iria uma velha amiga de Atticus, Letty, que estava de volta a Chicago, mas tinha problemas de relacionamento com sua irmã, além de estar desempregada. E para ela seria uma oportunidade, que se fosse hoje em dia seria uma viagem normal, mas em plena segregação as coisas não eram fáceis. Além de vários avisos para os negros, raramente eram respeitados, e lugares seguros para este grupo eram complicados de encontrar. E olha que só por terem entrado em uma cafeteria foram perseguidos na bala por moradores que não aceitavam negros em sua cidade. Claro que Atticus revidou, mas os mistérios começaram a partir daí, pois um carro que já estava atrás de Atticus antes apareceu na estrada, e entre os bandidos armados fez uma manobra. Sem encostar no carro, a caminhonete capotou, fazendo a caminhonete ter perca total, e uma moça de olhos azuis saiu deste carro, onde parecia conhecer Atticus. Vai, Letty, vai! Foram parar na casa do irmão de Letty, e lá achariam mais informações para encontrar o pai de Atticus. Mas foi apenas uma pausa rápida e tinham que meter o pé na estrada, pois o xerife do condado, Eustace Hunt, era conhecido por fazer pessoas de cor desaparecerem misteriosamente naquela região. E justamente ele os encontrou perdidos na floresta, procurando uma estrada no mapa que parecia não existir. Mas o xerife, claramente preconceituoso, deu a eles um aviso, que onde eles estavam
estavam era uma cidade pôr do sol, que era um termo muito usado em cidades segregadas da época, que se encontrassem pessoas como eles na rua após o pôr do sol, ele tinha autorização para cumprir a lei e atirar neles e até matá-los. E detalhe, este tal pôr do sol aconteceria daqui 5 minutos. Então tinham que sair do condado neste tempo e sem correr, obedecendo o limite de velocidade. Senão o xerife iria atirar neles do mesmo jeito. Que eu nunca tinha visto uma cena tão simples, mas tão tensa em uma série, pois o xerife queria que eles acelerassem ou não conseguissem sair do condado a tempo, para justamente atirar conforme a lei permitia. E para os nossos amigos era cruzar os trilhos e saírem do condado, que parece uma cena boba de um carro sendo perseguido por outro. Mas qualquer vacilo, o xerife poderia matar os 3. E até que cruzaram a linha finalmente. Mas no outro condado, o xerife passou a informação que estava perseguindo 3 assaltantes e teriam que pará-los, levando para o meio da floresta, acusando-os de roubo, onde só porque não gostou da cara de Atticus iria matá-lo. Mas aí o terror acontece de fato, pois nesse momento algumas criaturas apareceram, devorando um dos policiais e atacando o xerife. Você é louco? Bom, eram criaturas cheias de olhos e com fome pelo jeito. Mas nossos amigos entraram em uma cabana junto com o xerife e um policial, que estava inquieto porque as criaturas devoraram apenas os policiais e deixaram eles, os de cor, vivos. Que bom, um detalhe para Atticus e George eram ávidos leitores, amavam histórias de terror. E é outro ponto de ouro desta série, pois mostra que mesmo com a segregação, eram muito mais inteligentes que aqueles policiais preconceituosos. E George citou uma frase do livro Drácula, que deduziram que as criaturas eram como vampiros, só precisavam de luz para se afastar, e assim sobreviveriam até o dia nascer. O problema é que tinham pouca luz, e o carro era a melhor ideia para iluminar a cabana. Milete foi a escolhida pelo xerife para ir buscar o carro, já que estava armado e ditava as regras ali dentro. Então saiu correndo para buscar o carro antes que as criaturas os devorassem. Mas o xerife foi mordido e começou a se transformar em uma criatura bem violenta, por sinal, comendo a cara do outro policial. Mas por sorte, Let com o carro invadiu a cabana e com sinalizadores estavam espantando as criaturas, que por sinal já tinham cercado toda a cabana. E ouviu-se um apito que chamou as criaturas mata adentro, deixando um suspense do que seriam as criaturas e por que elas apareceram ali. Mas a maior dúvida nem foi esse, e sim a casa que era o suposto endereço de onde o seu pai estava pela última vez. Uma mansão gigantesca, e lá, mesmo cheio de sangue, foram tratados bem e até estavam esperando por eles. Bem-vindo ao lar. E foram recebidos por William, que bom, na verdade a casa era da família Braithwaite. E o pai de Atticus, Montrose, tinha negócios com Samuel Braithwaite, o anfitrião da casa. E essa tal família ficaram ricos com o ramo do transporte, visto que a casa foi de um primo distante de Samuel, Titus Braithwaite, considerado por muitos um mago e fundador da cidade. Mas, segundo William, apenas construiu aquela casa como um retiro de verão e um lugar tranquilo para morrer, que seriam muito bem tratados até o pai de Atticus aparecer ou dar notícias, já que, segundo informações de William, estavam em Boston e George e Let estavam curtindo toda aquela vida boa, mas Atticus estava preocupado, tanto com aquele lugar com um branco sendo educados e o servindo, como a noite anterior que foram atacados por monstros com dentes parecendo vampiros. Só que, por incrível que pareça, apenas Atticus lembrava disso, pois George e Let perderam totalmente a memória e não lembravam de nada que tinha acontecido, nem mesmo que tinha sido emboscados pelo xerife, que não faz muito sentido, e olha que até o carro estava inteiro, apenas com o vidro de trás quebrado, e Atticus achando que alguém ali estava mentindo. Já George e Let estavam achando que Atticus tinha matado muita gente na guerra e estava começando a enlouquecer vendo coisas, mas ouviu o mesmo apito e descobriram sobre uma prisão de pedras cuidada
cuidados por uma mulher com vários cachorros, que deu o mesmo aviso que o xerife para eles voltarem para a hospedagem até o pôr do sol. Claro que não fizeram isso e ficaram vagando achando respostas sobre aquele lugar, e foi nesta que as criaturas apareceram após o pôr do sol, os cercando na floresta, e neste momento foi revelado quem cuidava daquelas criaturas era a mesma moça que Atticus viu na estrada. Só que novamente George e Letty perderam a memória e não lembraram de nada que viram naquele momento. Só que foram levados para a mansão e a tal moça estava participando de uma cirurgia com o próprio Samuel Braithwaite, o anfitrião deles e pai dela, que se chamava Christina Braithwaite, que pelo que eu entendi ele tinha um ego bastante elevado e se intitulava Adão, tentando colocar as coisas no seu devido lugar, assim como Adão fez nas escrituras, e acreditava que Atticus poderia ajudá-lo a fazer isso, já que sua memória não foi afetada ao ver as criaturas e tinha um motivo para Atticus estar ali. Sua descendência de alguma forma faria Samuel Braithwaite encontrar seu propósito. E daí algumas coisas começaram a ser reveladas, como Christina Braithwaite na verdade era uma feiticeira e tinha colocado esse feitiço nas criaturas, então todos que sobreviviam esqueciam que aqueles monstros existiam. Mas Atticus não, pois se mostrou ser imune a esse feitiço. Mas a pedido de Atticus, Christina Braithwaite fez George e Letty relembrarem de tudo, mas os deixariam presos na casa. Atticus acalmou Letty, dizendo que iria achar um jeito de escapar, mas os feiticeiros Braithwaite estavam fazendo isso com eles, e Atticus na verdade era uma visão para Letty, forçando ela a dar uns beijos em Atticus, pois o verdadeiro na verdade estava lutando com uma asiática, lembrando de quando lutou na Segunda Guerra. E George na maior dúvida da série até agora, pois a mãe de Atticus apareceu para ele, e conversando como se fossem íntimos começaram a dançar. Mas sabia que aquilo não passava de uma ilusão, pois descobriram da forma mais estranha que eram cobaias, pois as visões que estavam tendo era para entreter os convidados ricos e poderosos da casa. E agora a missão dos três era escapar desta casa bizarra. E bota bizarra nisso, pois o jantar da noite que foram convidadas, a entrada era provar o fígado do Sr. Braithwaite, citando a parte da Bíblia que diz que Adão deu a si mesmo para criar uma nova espécie. Mas em resumo, eles queriam Atticus, pois era descendente do mago poderoso Titus Braithwaite, e queriam usar ele para o seu propósito de alcançarem a imortalidade. Então o Sr. Braithwaite revelou que Montrose, o pai de Atticus, estava preso na prisão de pedras, pois ele não serviu para o propósito, mas Atticus serviria, pois era descendente de magos, e facilmente o encontraram e o plano era sair de lá o mais rápido possível. Mas mesmo com Bentley em 1951 não teve jeito, pois sofreram um acidente bizarro, batendo em uma parede mágica. E para ferrar com tudo, Samuel Braithwaite atirou em Letty. A garota não sobreviveu. E ainda atirou em George também, mas devolveria o sopro da vida para eles se Atticus participasse do seu ritual, onde Samuel Braithwaite iria tentar abrir os portões do Éden em busca da imortalidade. Mostrando que era um cara de palavra, trouxe Letty de volta à vida. E olha que a série passou de drama para suspense, terror e fantasia em poucos minutos. E essa parte do ritual foi até maneira, pois Atticus realmente era descendente do mais poderoso mago daquela ordem. E o portal realmente foi aberto e era tão poderoso que estava até destruindo a casa. E Atticus emanou tanto poder que viu até sua mãe no portal. E no mesmo momento teve uma explosão de poder, transformando todo o mundo da ordem em cinzas, destruindo toda a mansão dos Braithwaites completamente.
cachorra. Claro que Letty e os outros conseguiram fugir a tempo, e Atticus também, seguindo a visão de sua mãe. Mas só que o drama desse episódio foi no final, que apesar de Letty ter sobrevivido, George morreu, e foi a parte mais triste até agora da série. Mas antes de morrer, um segredo para Montrose foi revelado, que talvez ele, George, seria o verdadeiro pai de Atticus. E isso explicaria por que Montrose não serviu para o ritual, deixando um suspense sobre isso para esta história. Surrender to the good Lord. Lovecraft Country é uma série de ficção e terror bastante diferente, que traz um elemento a mais e não menos importante relacionado à segregação racial, uma mancha na história dos Estados Unidos. Retratada como um background desta história, mas mostra que é o pior monstro da série. E Atticus precisa agora saber a origem de sua linhagem, que provavelmente é um mago poderoso, deixando uma dúvida e um desenrolar para os próximos episódios. Bom galera, este foi o Solucionando o Filme. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!